Reviravolta em relação a Fernando Seabra e Vasco da Gama. Quando as coisas parecem melhorar para o Cruz Maltino, sempre aparece uma notícia nova para colocar tudo em xeque. Fernando Seabra havia se acertado com o Vasco. Ele inclusive embarcaria às 11 da noite dessa quinta-feira rumo ao Rio de Janeiro para ser apresentado ao longo da sexta-feira. A viagem acabou sendo cancelada pela falta de acordo entre Vasco e Curitiba, mas existia a expectativa de que o pagamento de 4 milhões de reais da multa rescisória fosse ser acertado ao longo do dia e o problema resolvido. Mas a coisa mudou. Curitiba deixou bem claro que só liberaria o Fernando Seabra com o pagamento dos 4 milhões de forma integral. O Vasco alega que não tem capacidade para fazer esse investimento, especialmente por conta de todos os problemas ligados à justiça. Uma decisão judicial tirou o Pedrinho da SAF do clube e uma interventora foi escolhida para tocar o clube. Só que essa interventora pediu para sair. Nessa sexta-feira, 2 novos interventores chegaram, mas não há dinheiro para esse investimento, pelo menos até que a SAF seja vendida para José Roberto Lamarque e seu filho Marcos Lamarque. Diante desse impasse, Fernando Seabra não será mais o técnico do Vasco. Cruz Maltino reinicia da estaca zero a busca por um treinador. O Seabra, inclusive, viajou com o Curitiba para Porto Alegre, onde faz jogo-treino contra o Internacional nesse sábado. Será que alguém do Vasco pode emprestar esses 4 milhões para que o negócio saia durante o fim de semana? Ainda há clima para isso? Essas são perguntas que a gente vai ter respostas nos próximos dias. Vou explicar o porquê Fernando Seabra não vai fechar com o Cruz Maltino, o que aconteceu nas últimas horas, mas é algo que envolve dinheiro. O Vasco da Gama está numa situação muito difícil financeira e é de fato preocupante o futuro do nosso Vascão. Amigo, além dessas, é claro, muitas outras informações, você terá pela frente um Fala Gigante. Chega para você bastante agitado, bastante movimentado, lotado das últimas informações do nosso Vascão, mas antes de começar, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Então, se você ama o nosso Vascão, se você é um apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, de verdade mesmo, se inscreva no canal do Gigante Vasco, venha fazer parte da nossa família. Eu tô aqui sempre, 3 vezes por dia, trazendo as melhores e principais informações do nosso Vascão para você. A sua inscrição ela é feita de forma gratuita, basta você vir aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clicar nela e logo em seguida fazer parte da nossa família. Ajuda muito o nosso crescimento quando você se inscreve no nosso canal. Show? Bom, vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo do Vasco da Gama e fala logo sobre essa loucura que aconteceu nas últimas horas desta sexta-feira. O Fernando Seabra, de fato, já tinha tudo fechado com o Vasco da Gama. O técnico, ele gostou do projeto que foi apresentado pelo Vasco. O treinador estava muito animado, o profissional definitivamente ficou feliz com a oportunidade que teve de estar à frente, né, comandando um dos maiores clubes do futebol brasileiro, mas principalmente o projeto que foi apresentado a ele, de fato, o convenceu. A questão salarial também, que o Vasco colocou na mesa de Fernando Seabra, foi algo muito impactante. O Vasco da Gama triplicou o salário de Fernando Seabra em comparação ao que ele recebe hoje dentro do Coritiba. Então ele aceitou o projeto do Vasco da Gama, ele viria ao Vasco com outros 4 profissionais, 2 auxiliares técnicos, um preparador físico e um analista de desempenho. A passagem de Fernando Seabra para o Rio de Janeiro estava comprada. Ontem, às 11 horas da noite, era o horário de embarque, onde Fernando Seabra sairia de Curitiba e viria ao Rio de Janeiro para se apresentar ainda hoje, sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa, e até mesmo comandar as suas primeiras atividades no nosso Vascão. Mas como no Vasco nada é fácil, tudo é difícil, tudo é problemático, tudo é preocupante, as últimas informações fazem com que o torcedor vascaíno de fato se preocupe com relação ao futuro. Por quê? O Vasco se acertou com o Fernando Seabra, o Vasco fechou com o Fernando Seabra, mas o Vasco ainda não tinha se acertado com o Coritiba. E o Admar Lopes foi, inclusive, até a capital paranaense ontem para acertar essa situação com o clube. O Coritiba exigia o pagamento da multa de Fernando Seabra. E é certo, é o correto. Fernando Seabra tem uma multa no Coritiba de 4 milhões de reais. E o Coritiba queria esse valor da multa à vista. Queria receber na mão os 4 milhões. Então o Admar Lopes foi até Curitiba para negociar com o Coxa a possibilidade de parcelar esse valor de 4 milhões de reais.
O Coritiba, porém, irredutível, não aceitou. O Vasco da Gama, sem ter 4 milhões de reais na mão para pagar ao clube paranaense, não conseguiu fechar o negócio. E diante dessa situação, Fernando Seabra, que ficou animado com o valor que foi apresentado a ele com relação à questão salarial, se preocupou. Ué, o Vasco me promete um salário 3 vezes maior, mas não tem 4 milhões de reais para pagar ao Coritiba pelo valor da minha multa. Então hoje a situação é, o Coritiba se mostrou irredutível a aceitar um pagamento que não fosse à vista pelo profissional. E Fernando Seabra, diante da situação, né, amigo torcedor cruzmaltino, de ver que o Vasco não tinha condições de pagar o valor da multa rescisória dele de 4 milhões de reais, não sentiu confiança em fechar com o cruzmaltino. E hoje a situação é, o treinador desistiu do acordo, o profissional segue no Coritiba. Inclusive nesta sexta-feira, o Fernando Seabra já comunicou ao Coxa e também aos seus antigos jogadores, ou melhor, aos seus atuais jogadores, porque seguirá no comando Coxa, que ele ficará no clube paranaense. Então, uma situação muito complicada. Eu até trouxe, né, no Acorda Vascão de hoje que o Fernando Seabra já estava no Rio de Janeiro, porque esse era o esperado. Ele ia pegar um voo, volto a repetir, 11 horas da noite de ontem, já estava tudo marcado, tudo certinho, mas de última hora tudo mudou. Ele resolveu não viajar, não embarcar, ficou na capital paranaense e não vestirá mais a camisa. A camisa não, né? Não comandará mais o nosso cruzmaltino. Então, olha, amigo, é muito tenso, cara, essa situação. O Vasco demitiu o Renato Portaluppi no início de junho. Estamos no início de julho. O Vasco ainda não tem nenhum treinador. O Vasco já tentou o Franklin Carvalho, não conseguiu. O Vasco agora tentou o Fernando Seabra, também não conseguiu. O Vasco da Gama, ele vai para sua terceira tentativa de técnico. Não veio por conta da questão financeira. O Vasco, ele negocia com o Nelson de Ossa, já está tudo certo, mas o Real Betis pede as garantias financeiras. O Vasco não consegue entregá-las. O que tudo isso representa, amigo torcedor vascaíno, é uma única coisa. O Vasco hoje, financeiramente, está quebrado. Essa não vinda do Fernando Seabra ele é preocupante, porque o Vasco, que tem que ter um senso de urgência pela chegada de um novo treinador, não é que não quer pagar 4 milhões. O Vasco não tem condições de arcar com esse valor. Porque o Vasco entende que precisa o quanto antes ter um técnico na beirada de campo. Então, internamente, o Vasco até tem um senso de urgência. Se o Vasco tivesse dinheiro, ele daria 4 milhões de reais pela multa rescisória do treinador. Mas o Vasco não tem. E é aí que mora a preocupação. O Vasco não tem 4 milhões para pagar pelo Fernando Seabra. O Vasco não tem garantias financeiras para entregar ao Real Betis pela contratação de Nelson de Ossa. O Vasco da Gama está quebrado financeiramente. Hoje, o Vasco da Gama ele tem caixa para sobreviver por apenas mais um mês. Um mês. O Vasco da Gama, o caixa do Vasco da Gama só vai até o mês de agosto. O Vasco só tem dinheiro nesse momento para arcar com as despesas e o custo do mês de agosto. Isso é uma informação, tá, amigo vascaíno? Então, eu acho que hoje a preocupação, a sua preocupação, a minha preocupação, que estou aqui com o objetivo de sempre apurar as informações e trazer a vocês, é sim sobre Fernando Seabra. Mas o problema é muito maior do que apenas a não vinda do treinador. O problema está, o Vasco da Gama não tem dinheiro. Então, eu mando 2 recados hoje. O primeiro recado, a gestão do presidente Pedrinho está completamente errada, tá? Errada. É um erro. Não me venha com desculpas, com justificativas de que o Vasco tinha caixa até o mês de agosto porque esperava que a venda fosse acontecer. Isso está errado. Uma gestão que sempre criticou a gestão passada do Jorge Salgado, que vendeu a 777 com um discurso de se não vendermos, vai dar problema. Se não vendermos, vai colapsar. E esse discurso feito pela gestão da 777 foi uma grande pressão para que a venda acontecesse. Foi o sentido de ou vende, ou vai dar ruim, ou vai dar problema. E esse discurso que foi colocado à mesa pela gestão do Jorge Salgado está se repetindo agora. Porque a sensação que tem o torcedor vascaíno é,
Se não vendermos para Marcos da Máquia, já era o Vasco da Gama. Porque se o Vasco não tem caixa para sobreviver até o final do ano, de fato, já era o Vasco. Tá errado. Tá errado. O Vasco tinha que se planejar sim para se manter, mesmo caso a venda não acontecesse. Até porque a situação tá tensa e pode ser que essa venda não saia o quanto antes, né? E no prazo que se esperava. Não tá errado. Tá errado. Assim, feio, cara. Essa falta de planejamento, e agora o Vasco tem que depender da venda para sobreviver financeiramente ao ano de 2026. E ponto 2. Essa política do Vasco. Porque eu acho errado sim, mas e aí? As pessoas que prejudicaram o andamento dessa venda vão seguir nessa palhaçada? Porque no final de tudo, quem é o grande prejudicado é o Vasco da Gama. Eu acho que não estamos falando de qualquer venda, né? Estamos falando de uma venda para a família Lamáquia, que é dona da Crefisa, que tem a Leila Pereira como um case de sucesso por tudo que ela fez no Palmeiras, reestruturou financeiramente o Palmeiras, recolocou o Palmeiras na primeira prateleira do futebol brasileiro. Então não estamos falando, amigo torcedor Cruz Maltino, de qualquer venda para qualquer empresa. É uma empresa séria, é uma venda séria, feita por pessoas sérias e que neste momento está parada por conta de pessoas que colocam os seus interesses pessoais acima do Vasco da Gama. Volto a repetir, a atual gestão está errada em não se planejar caso a venda não acontecesse e causar na torcida uma impressão de ou vende ou vai dar um colapso financeiro no Vasco. Isso está errado, era para a atual diretoria ter se planejado. Mas aos que hoje vem prejudicando essa venda de acontecer, é um problema, é uma vergonha. E a partir do momento que se coloca os interesses pessoais à frente do Vasco da Gama, significa que talvez esses não estejam do lado certo na história, né? Então, assim, a situação do Vasco é muito preocupante. É claro que toda essa situação de Fernando Seabra é chata, mas ela é apenas um pequeno problema diante de um problemão que vive hoje o nosso Cruz Maltino. Bom, amigo, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. A situação hoje, dentro do nosso Vasco da Gama, é exatamente essa. Se preocupa, o Vasco não fecha com o Fernando Seabra, o Vasco não tem um técnico ainda na beirada de campo e seguirá à procura no mercado da bola por um profissional. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa sua sexta-feira. Já eu estou de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Fala galera vascaína, não esqueça por favor de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão.